cante apaixonadamente esta noite. Jesus Cristo, eu te amo. Versículo 6. Nós vamos falar nesta noite sobre o tema o mover do Espírito Santo em nossas vidas. O mover do Espírito Santo em nossas vidas. Diz assim a palavra do nosso Pai, o Evangelho da nossa salvação. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Descanse a palavra do Pai e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai vivo, Pai verdadeiro, mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, no Teu nome, Pai. E desta feita, Pai, queremos iniciar um novo tema às nossas vidas, aos nossos corações. E queremos, Pai, aprender mais e mais de Ti. Queremos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, para vivermos aqui em novidade de vida. Assim como a Tua palavra nos ensina, que prossigamos em conhecer ao Senhor. E queremos assim nesta noite, mais uma vez, Te conhecer mais e mais. E cremos, Pai, que só podemos Te conhecer mais e mais através da Tua palavra às nossas vidas, porque é a Tua revelação para a vida de cada um de nós. E assim, Pai, que não sejamos nós a falar, mas que seja o Teu Espírito a falar por nosso intermédio. E assim, sairemos daqui renovados pelo Espírito renovador, a vida de cada um de nós. Fala, Senhor, aos ouvintes que nos acompanham via Justim nesta noite, Pai. E assim, desde já, Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E o povo eleito, amado e escolhido do Senhor, diga amém e amém. Deus seja louvado na beleza da sua santidade. Meus amados irmãos, família, na fé, povo de propriedade peculiar do Senhor, hoje vamos iniciar mais um tema às nossas vidas, aos nossos corações, o mover do Espírito Santo em nossas vidas. E nos diz o apóstolo da graça, neste capítulo 8 de Romanos, versículo 6, que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, diz a palavra do nosso Pai. Então estamos começando a entender, amados, que a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações, ela começa a nos mostrar que se nós começarmos a nos inclinar para as coisas da carne aqui na face desta terra, acabamos procurando a morte. Mas se a inclinação é do Espírito, amados, para as coisas de Deus, para o Espírito de Deus, isso se torna na nossa vida, vida e paz. Amém, igreja? Então, o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amados, não é o mesmo mover do Espírito que está neste mundo, do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Por quê? Porque os filhos da desobediência fazem a vontade da carne. Passamos agora estes dias que nós podemos ver, esta semanada que o Brasil teve, chamado a Semana de Carnaval, uma festa da carne. E nós podemos ver, amados, quantas pessoas perderam as suas vidas. Quantas doenças foram, amados, aqui passadas de um para os outros por causa desta festa da carne. Quantas pessoas, amados, estão chorando hoje por causa desta festa da carne. É o que a Bíblia nos diz,
que a inclinação da carne é morte e é inimizade contra Deus. Ora, Deus não quer que os seus filhos andem aqui na face desta terra fazendo a vontade da carne. Por quê? Porque ela é inimizade contra Deus. Veja que o versículo 7 nos diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém, igreja? Então, nós podemos ver, amados, que estes dias que se passou aí, da festa da carne, e estavam andando na carne, estavam desagradando o coração de Deus, e não agradando o coração de Deus. Mas o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, amados, e Jesus justamente mandou o seu Espírito para ficar conosco para sempre nas nossas vidas, porque Ele tem um mover nas nossas vidas. E nós, cristãos, devemos ser movidos aqui na face desta terra pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Amém, igreja? Que é o Espírito Santo. Então, como é que isto pode ser, pastor, feito nas nossas vidas? É pela palavra de Deus, que é o quê? O seu instrumento para agir aqui na face desta terra. Amém, igreja? A palavra de Deus diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então o Espírito Santo de Deus nos dá o quê? Vida. Amém, igreja? Nos dá vida. Então, em Atos, diz assim a palavra do nosso Pai, Atos dos Apóstolos, venha comigo no capítulo 10, Atos 10, que diz assim, Atos 10, versículos 44, diz assim, 10, 44, estamos? E dizendo Pedro ainda estas palavras, veio o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o quê? A palavra. Amém, igreja? Por quê? Porque Cristo vem às nossas vidas, o Evangelho vem às nossas vidas através do quê? Da palavra. Amém, igreja? É pela palavra. A palavra que nos limpa, a palavra que nos lava, a palavra é que nos faz andar aqui na face desta terra por pastos verdejantes, por águas tranquilas, refrigera a nossa alma aqui na face desta terra. É através da palavra de Deus. Mas isto tem que estar, amados, junto com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia. Senão a palavra só, ela mata. Mas é através do Espírito Santo de Deus é que ele convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus. E isto é através da palavra. Amém, igreja? Aleluia. Deus seja louvado. Efésios 5, 26, diz assim as nossas vidas. Efésios 5, 26. Estamos? Veja que estão a grande verdade. 5:26 diz assim: para a santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amém, igreja? Então é pela palavra que nós somos o quê? Limpos. Amém, igreja? É pela palavra que nós somos limpos. A palavra nos limpa com o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, igreja? Aleluia. Deus seja louvado. Então, esta unção do mover do Espírito Santo, amados, às nossas vidas, esta unção vem do próprio Deus sobre a vida de cada um de nós. Ora, Ele derrama isto nos nossos corações, na nossa vida. Amém, igreja? Então, em 2 de Coríntios 1, diz assim o apóstolo da graça. 2 de Coríntios,
capítulo 1, versículo 21 e 22. Estamos? 21 e 22. Diz assim: veja, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus. Amém, igreja? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos o quê? Corações. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Então, esta unção do Espírito Santo de Deus nos deu o penhor. Nos deu a garantia da nossa salvação. Nos deu a garantia que temos o Espírito Santo de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz que aquele que se ajunta com o Senhor é o quê? Um mesmo Espírito. Amém, igreja? Não é dois Espíritos, é um mesmo Espírito. Por quê? Temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, amado, eleito do Senhor, todos os dons são com a graça de Deus às nossas vidas, aos nossos corações. Todos. Que é dada a vida de cada um de nós. Para quê, pastor? Para que o mover do Espírito Santo possa agir nas nossas vidas aqui na face desta terra. Por quê? É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos guia. Amém, igreja? A palavra de Deus diz, aqui em Romanos 8, versículo 14, se não me falha a memória, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, diz a palavra do Senhor em Romanos 12, volte um pouquinho, Romanos 12, Romanos 12, versículo 1. Veja o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Capítulo 12, estamos? Versículos de 1 a 21. Diz assim a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Isto só pode ser feito na vida de cada um de nós pelo mover do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Se nós, amados, não apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional, amém? Vai ser feito de que maneira? Pela carne. E pela carne, Deus não aceita. Amém, igreja? Não aceita de maneira alguma. Então, este sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Depois vem e diz no versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Por quê? Porque há muitas pessoas se conformando com este mundo. Tudo que é jogado aí para dentro das nossas casas através da televisão, tudo que nós vemos aí pelas rádios, vemos pelos jornais, por onde passamos vemos tantas coisas, e às vezes nos conformamos com isto tudo. O mundo hoje em dia está se conformando com tudo que acontece. Com tudo que acontece. Ora, a palavra de Deus diz que nós não temos que nos conformar com este mundo. Não temos. Não temos. O mundo, aion, que é o mundo do pecado, pertence ao mundo do pecado. Nós não pertencemos ao mundo aion. Nós somos do mundo ocumene, do mundo da salvação. Por isso, nós não podemos nos conformar com este mundo aí fora. De maneira alguma. Há pessoas que até estão dizendo por aí afora, precisa mesmo morrer um pouco de gente, que o mundo tem muita gente. Se conformam com isso. E nós, amados, não podemos nos conformar com tudo que nós vemos aí fora. Não podemos. Então Paulo diz
No versículo 2, não vos conformeis com este mundo,